Com a palavra. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bom dia para todos. Nós estamos realmente muito felizes por participarmos deste culto de Páscoa. Este é um domingo especial para toda a cristandade, especialmente porque este domingo é o domingo em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, após ele ter sofrido a morte cruel na cruz do Calvário por nós. Portanto, esta é uma oportunidade memorial, uma oportunidade de nós relembrarmos o que foi feito por nós e de nós compartilharmos aquilo que ainda o Senhor está fazendo em toda a terra. Compartilharmos a fé que nós temos em Cristo Jesus e de podermos anunciar ao mundo que há sim uma esperança para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler nesta manhã um versículo da palavra de Deus, mas este versículo, ele vai estar relacionado com outros textos da Escritura que nós vamos citar no decorrer da nossa reflexão pascal desta manhã. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? Esta pergunta do profeta é uma pergunta que ressoa através dos séculos. É uma pergunta que ainda incomoda, é uma pergunta que ainda desafia, porque esta pergunta, ela nos indica que a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo, ou seja, todo este evento pascal, ele tem o objetivo de nos chamar para a fé em Cristo Jesus. É o poder de crer em Cristo Jesus que faz diferença na nossa vida e que transforma a nossa vida. Páscoa é revelação divina, uma revelação em torno da morte de Cristo, ou ungido de Deus. Para aquele fim específico, ele foi ungido, o fim de realizar a expiação pelos nossos pecados. A Páscoa é expiação. A Páscoa é um momento, portanto, maravilhoso, revelador, é um momento de milagre, é um momento de intervenção de Deus nas nossas vidas, na história da humanidade. É um momento em que o Senhor opera maravilhosamente na nação de Israel, sua nação querida, o povo de Abraão. E a Páscoa é um evento que foi realizado, que foi instituído quando o povo de Israel ainda estava sofrendo debaixo da servidão do Egito. Logo após os filhos de Jacó terem se mudado para o Egito e se multiplicado, se tornado um grande povo, e então passa a sofrer a subserviência, a servidão. Foi então um povo subordinado a trabalhos pesados. Foi um povo que sofreu por causa da sua eleição. Deus escolheu aquele povo e agora aquele povo experimentava o sofrimento por causa de ser o povo escolhido de Deus. Páscoa é, portanto, esta parte da história que ilumina o sentido da vontade de Deus para nós. Cristo, morto na cruz do Calvário, ilumina o amor de Deus para conosco. Quando Paulo pregava aos Gálatas, ele diz:
Ora, Gálatas, quando eu vos anunciei o Evangelho, eu fiz um trabalho profundo de desenhar diante dos seus olhos a crucificação de Jesus, para que vocês compreendessem o significado da morte, do sepultamento e ressurreição de Cristo em favor de todos os pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Há uma palavra ali muito interessante para descrever como Deus representa diante dos nossos olhos e para impactar os nossos corações a obra de salvação que Ele realizou através da Páscoa. Paulo, ele então faz como que uma pintura, uma arte sagrada. Ele desenha uma cena, ele constrói um cenário, ele conta uma história pela qual Deus nos mostra o sentido da sua vontade, o seu amor, aquilo que Ele quer de resposta também de nós, para com aquilo que Ele fez por nós. Paulo chama isso de um desenho. Um desenho, sim. Um desenho através de palavras, que retrata sentimentos, que revela a vontade amorosa de Deus, que mostra o quanto o amor de Deus foi sofredor por causa de nós, os pecadores. E uma palavra bem moderna para descrever isto que Paulo está dizendo que fez para os Gálatas é a palavra grafite. É literalmente isso que o grego diz, proegrafe. Proegrafe é o desenho, é um tipo de representação de pintura através das palavras para mostrar com clareza diante dos olhos dos homens o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, a Páscoa. Portanto, Deus nos dá sua história, Deus nos dá suas razões, porque nos criou, porque nos deu liberdade, porque nos deu a possibilidade de nós respondermos a Ele à luz da sua vontade. Ele, portanto, nos dá a liberdade de fazer as nossas escolhas. E o lamento do profeta é este: Senhor, quem creu em nossa pregação? Sendo ela tão clara, sendo ela tão bonita, sendo ela um desenho esclarecedor do teu amor, do teu sacrifício, da tua ressurreição, quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Neste texto, o braço do Senhor é o Filho de Deus, é o próprio servo do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele manifesta a força, o poder do braço amoroso de Deus que nos busca, que nos resgata, que nos liberta. Mas tudo isso depende da decisão que tomamos, se cremos ou não cremos. A Páscoa, portanto, é um desafio, a decisão de crer. Ela se repete ano a ano, se repetirá até a volta de Jesus, e cada vez que ela se repete como memorial, ela é um desafio para crermos no Senhor, para compreendermos o seu amor, para experimentarmos a sua libertação. Portanto, lá no Israel antigo, ainda no Egito, a Páscoa foi um enlace amoroso entre Deus e o seu povo, e o que Deus esperava era a resposta positiva do seu povo, envolvendo-se naquele processo de libertação. O homem é livre, sim. Ele pode responder crendo ou não crendo, mas que oferta maravilhosa é esta do amor de Deus para conosco. A Páscoa é um enlace entre Deus e nós. Quando nós estamos diante da história da Páscoa, nós estamos diante da oferta do amor de Deus para nós. Ela é a expressão, de um lado, do juízo de Deus,
Mas este juízo de Deus, lá no Egito, ele passou sobre as casas dos israelitas, não as atingiu. Por quê? Porque na porta daquelas casas estava aspergido o sangue do Cordeiro. Portanto, ainda que a Páscoa representasse o juízo de Deus sobre o Egito, para nós, que cremos no Senhor, que temos o sangue de Jesus aspergido sobre nossos corações, o juízo passa por sobre nós. Páscoa é passagem, ela indica a passagem do anjo da morte, mas esse anjo da morte não executa o juízo de Deus sobre os filhos da nação eleita, os filhos de Abraão, os descendentes de Jacó, porque eles estavam guardados pelo sangue do Cordeiro da Páscoa. Diante de tão grande salvação, o profeta ainda pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem crê hoje nesta pregação? O grande desafio da Páscoa é dirigido aos homens e mulheres de hoje. É o desafio de crerem na palavra, de crerem no Senhor, de crerem no sacrifício de Jesus. A Páscoa te chama, meu querido, para crer na obra, para crer na mensagem, para crer no amor de Jesus por nós. Mas o próprio profeta Isaías pondera. Ele diz: eles não creram. Mas quem haveria de crer num solitário? Num solitário. E no versículo 2 do capítulo 53, ele diz: porque ele foi subindo como renovo, ele foi subindo como uma raiz em terra seca, solitário, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele para que nos agradasse. Quem poderia crer? Quem? Se ele era solitário, sem formosura, como um broto que nasce numa terra seca, que não promete esperança, mas aquele broto, aquele renovo, não era qualquer renovo. Ele era o milagre de Deus, nascendo em terra seca para trazer vida e vida eterna a todos aqueles que nele creem. Então Isaías continua: por que crer em quem nenhum rabino importante creu, nenhum sacerdote importante creu, nenhum doutor da lei deu crédito? Assim foi Jesus nos seus dias, assim foi Jesus quando esteve diante dos representantes do povo de Deus, ninguém lhe dava crédito. Por que crer em um crucificado? O que fizeram diante da crucificação? O que fizeram? Qual foi a reação? O que estava à sua esquerda zombou dele, os soldados cuspiram nele, ele foi maltratado, foi moído, ele derramou seu sangue, ele era como alguém que tinha sido abandonado por Deus. Por que crer em uma minoria de homens e mulheres que andavam com ele, e que no momento mais crucial da sua vida, o seguiram de longe, muitos o abandonaram? Olhe para ele, o que você vê? O que você vê em Jesus? Quem é Jesus para você? Na Páscoa, o Senhor proveu para o seu povo, para a sua gente, para a sua nação lá no Egito, um momento especial, na véspera do Êxodo, um momento especial para que eles se revestissem. A Páscoa foi, primeiramente, uma instituição que trazia proteção para os filhos de Jacó, trazia força, porque era comida, era uma refeição forte, na véspera de uma viagem longa, de momentos tensos,
de muita apreensão, de fuga. Era também um memorial para ser preservado para as nações seguintes. Esta descrição você encontra em Êxodo capítulo 12 e 13. Há certas características ali que são muito importantes para nós reconhecermos o valor da Páscoa. Eu já disse na proteção, era comida que dava vigor, era memorial para ninguém jamais esquecer o que aconteceu naquela noite ali no Egito. Era também o sinal da pureza, da separação entre o sagrado e o profano. Era momento de consagração, os primogênitos seriam consagrados ao Senhor. Era o sinal entre o Senhor e o seu povo. Deus passa pelo Egito, requerendo o que era dele, que o Egito nunca consagrou, que eram os primogênitos, tanto dos animais quanto dos homens. Então Deus, na última praga sobre o Egito, envia o seu anjo da morte para resgatar esses primogênitos à força. Mas dos hebreus ele queria voluntariamente que os hebreus reconhecessem o seu poder e lhe consagrasse os seus primogênitos. Então a Páscoa era um momento da consagração. Era um momento também do cordeiro que era morto e oferecido em lugar dos primogênitos. Era o resgate. E por último, a sétima característica dessa Páscoa no Egito é que ela representou a saída, a libertação, a liberdade para a adoração do verdadeiro Senhor de Israel. Aquele cordeiro, ele representava, portanto, a saída do cativeiro, e ele representava a libertação de todo o sofrimento. Ele representava a marcha para a terra prometida. A Páscoa no Antigo Testamento, entretanto, parou no sacrifício do Cordeiro de Israel. Ano após ano, aquela nação celebrava a Páscoa, ainda celebra até hoje. Mas a Páscoa tornou-se uma festa, simplesmente uma festa para uma nação. O ato central de uma religião, de uma nação, era agora uma festa em lembrança do êxodo mosaico. Quer sepultar ou encobrir uma revelação que Deus dá de forma gloriosa, transforme ela numa festa cívica ou religiosa. Foi isso que virou a Páscoa em Israel. Israel fez da Páscoa uma festa. A força da Páscoa se perdeu, a sua promessa foi esquecida. E, portanto, toda a força de vitória sobre a morte, de sacrifício redentivo, foi abafada pelo som e movimento da festa da Páscoa. Hoje, celebra-se a Páscoa como festa também, e tudo aquilo que é a maravilha da revelação do amor de Deus que está presente na Páscoa fica encoberto. Em Israel todo mundo estava feliz na Páscoa. Muita gente viajava de longe para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Nos dias de Jesus, a cidade estava lotada, todo mundo querendo participar da festa. Mas o Cordeiro, eles crucificaram. No meio da Páscoa, praticaram o sacrifício de Jesus, numa horrenda execução de crucificação. Voltando lá ao texto de Gálatas, Paulo diz: eu desenhei ante os vossos olhos Cristo crucificado, a cena da crucificação, o martírio do Filho de Deus, o ato repulsivo de sentimentos humanos que rejeitaram a Jesus e o crucificaram com ódio, com violência. Quando os apóstolos pregam suas primeiras mensagens no livro de Atos, nós vemos isto. Eles dizem aos sacerdotes e à sua audiência em Jerusalém: vocês foram
traidores, vocês foram assassinos, vocês tomaram o Filho precioso, o amor de Deus, e crucificaram, cuspiram nele, o maltrataram, o rejeitaram. Por isso João, quando escreve o seu evangelho, ele diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, meus queridos irmãos, queridos amigos, ressoa ainda hoje a pergunta do profeta Isaías: quem creu em nossa pregação? Você crê? Você creu? Você confia? Você aceita o amor de Deus ali na cena do Calvário, entregando o seu filho em amor, este filho derramando o seu sangue para o perdão dos seus pecados? Somos de novo, sempre, postos diante do desafio de crer na obra do Senhor Jesus Cristo. A decisão de crer hoje é tão real, tão atual, como nos dias da pregação de Isaías, da pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, da pregação de Estevão diante de Paulo e daqueles que o apedrejavam, da pregação de Paulo aos Gálatas, depois de convertido. A salvação que Cristo oferece é a mesma, nada mudou, nada envelheceu. Eis a mensagem que Isaías nos dá no capítulo 53. O convite para crer. Crer em quê? Crer que Jesus levou sobre ele os nossos sofrimentos. Ele diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Crer que Jesus levou nossos sofrimentos sobre ele. Os nossos sofrimentos, eles existem de fato. Eles também nos causam dor, mas Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e sofrimentos. Podemos compartilhar com ele o nosso peso, podemos colocar sobre ele as nossas dores. Ele veio para levar as nossas dores, para enxugar as nossas lágrimas. Isaías diz: crer que ele sofreu pelos nossos pecados. Não foi só um ato de sofrimento humano, foi um ato de sofrimento pelo nosso pecado. O nosso pecado causaram as feridas de Jesus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, diz o profeta Isaías. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que mensagem gloriosa, que nos traz tremenda paz ao coração. Nós lhes causamos as feridas, mas ele as sofreu para nos dar o perdão. Isaías diz também que isto significa crer que Deus o crucificou em nosso favor e em nosso lugar. O lugar da cruz não era dele. O lugar da cruz ele não mereceu. Então Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, todas as iniquidades, todos os pecados, todos os erros, todas as profanações, todos os nossos defeitos, todas as nossas faltas, ele crucificou na cruz. Paulo diz que todas as nossas dívidas foram sanadas e cravadas na cruz do Calvário com ele em nosso lugar. Crer que Deus o crucificou por nós, crer que ele fez isso com humildade
por amor. No versículo 7 do capítulo 53, o profeta exclama: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Sinal de profunda humildade. Esse amor silencioso de Jesus por nós. Ele enfrentou o juízo da injustiça. Ele era inocente. Toda injustiça caiu sobre ele. Ou seja, tudo o que ele sofreu foram atos de injustiça e violência praticados contra ele pelas mãos dos pecadores. Nem quiseram saber da sua filiação. O profeta pergunta: quem quis saber da sua filiação? Verso 8: de sua linhagem, quem perguntou por ela? Ninguém queria saber se ele era o filho de Deus ou não, queriam crucificá-lo. A maldade humana, ela levanta-se até mesmo contra o próprio Deus. Ele sofreu tudo calado. Ele levou sobre si, então, a expiação pelo pecado. Por juízo opressor foi arrebatado. Ou seja, todo o julgamento dele foi um julgamento de opressão. Foi um descarrego da mão violenta, injusta, mentirosa, pecaminosa do homem sobre ele. Ele foi ferido devido à transgressão de Israel. Pela transgressão do seu povo, ele foi ferido. Todo Israel se levantou contra ele na sexta-feira para crucificá-lo. Todo o Império Romano se levantou contra ele para julgá-lo e trocá-lo e colocar um pecador no lugar dele. Ele cumpriu a vontade do Pai de forma maravilhosa. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Pedro diz à sua audiência de Atos: não foi por vossa mão, pelo plano do vosso coração, que ele foi crucificado, foi pela vontade do Pai. A vontade provedora de Deus fez com que toda a injustiça que os homens praticaram contra o seu Filho se revertesse em perdão amoroso de Deus por nossos pecados. Foi oferta pelo pecado. E Isaías termina dizendo que ele ficou satisfeito. A sua obra de salvar lhe deu grande satisfação. A satisfação de arrancar os pecados de nós, tirar de nós a dor da condenação, o deixou feliz. Ele ama a todos e ele ama salvar. Então o texto diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eis que tudo é muito bom, está consumado. Quando Deus terminou sua criação, ele diz: eis que tudo é muito bom. Agora, quando Jesus termina a sua obra da redenção, ele exclama a sua satisfação de ter realizado tão grande obra pelos pecadores. Por isso, em Mateus 11, versos 28 em diante, Jesus clama aos seus ouvintes: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é Páscoa. Isto é Páscoa.
Isaías, após descrever o sofrimento pascal, fez um convite a todos, capítulo 55, a todos vós os que tendes sede, vinde e bebei. Por isso, nesta manhã de Páscoa, o convite da palavra do Senhor para todos nós é este: receba o Senhor Jesus em sua vida. Dê a Ele a resposta de amor que Ele quer ouvir. Entregue o seu coração, entregue a sua vida, deposite aos seus pés os seus sofrimentos, confesse a Ele os seus pecados, peça a Ele o perdão, entregue a Ele a sua vida. Seja você aquele que há de tomar do sangue do Cordeiro e respingar sobre sua vida de pecado, para que seja purificado a sua culpa. Entregue a Ele o seu coração, dedique a Ele a sua vida e faça da Páscoa um modo de cada dia você consagrar a sua vida ao Senhor. Faça esta aliança com Deus hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus, o teu Filho amado e unigênito, para nos dar a graça maravilhosa da salvação, para nos tirar do cativeiro, para nos libertar da servidão do pecado, para nos dar o perdão completo dos nossos pecados e para nos dar a esperança gloriosa da vida eterna. Ó Pai, obrigado porque podemos lembrar disto, porque podemos pregar esta mensagem, porque podemos crer no Senhor. Louvado seja o teu nome pela Páscoa, louvado seja o nome do Cordeiro, imolado na cruz do Calvário, com tanta dor, com tanto pesar, com tanto trabalho, mas que depois pôde glorificar o Pai, com tanta alegria e com tanta recompensa, porque cumpriu o trabalho penoso e recebeu a glória da ressurreição. A Ti damos a nossa vida, contigo queremos o pacto, contigo queremos a aliança, contigo queremos o manjar, a refeição da Páscoa. Oramos agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.